Café na Xícara e o começo da prosa, e com alegria nós recebemos mais uma vez Dom André Vital, deoniano, bispo de Limoeiro do Norte, no Ceará. Dom André, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa Pai Eterno mais uma vez. Bom dia, Marcos Túlio, bom dia aí a todos os nossos queridos telespectadores. Uma alegria mais uma vez estar aqui com você nesta sala, para assim podermos continuar a reflexão, né, sobre esse tema importante, o livro do Deuteronômio, que é o livro proposto pela Comissão Bíblica Catequética da CNBB para celebrarmos bem este mês da Bíblia, o mês de setembro. Isso, na última semana, né, no nosso último encontro aqui com o senhor, nós tivemos uma apresentação geral da Sagrada Escritura, um incentivo à leitura, linhas para que nós pudéssemos fazer este encontro com a Palavra de Deus. E neste mês de setembro, a CNBB apresenta o livro do Deuteronômio. O mês da Bíblia sempre traz um livro, mas destaca um tema e também a partir de um versículo. Para este ano de 2020, qual é a inspiração do livro do Deuteronômio para nos ajudar na reflexão? Pois bem, como você bem lembrou, a cada ano, né, e já estamos aí há décadas, que o mês de setembro, celebrado aqui no Brasil, destaca sempre um tema, e naturalmente um tema inspirado num livro da Bíblia, ou mesmo num versículo bíblico. E para este ano, nós temos o livro do Deuteronômio, onde se destaca, né, sobretudo, o tema da solidariedade. E aí, um versículo, né, que se torna, podemos assim dizer, o grande lema, né, de inspiração, se encontra no próprio livro do Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11, onde nós escutamos esta advertência, ou seria melhor dizer, né, este convite, né, que se torna imperativo para quem tem fé. Abre tua mão para o teu irmão. Então, é este o versículo que se destaca. Nós sabemos que o livro do Apocalipse, do Deuteronômio, é um livro muito rico, né, e ao mesmo tempo complexo, seja do ponto de vista da sua formação, porque é um livro que faz uma coletânea, né, de várias reflexões, né, que se situam do ponto de vista histórico, né, num longo tempo, né, numa longa história. Não é algo que foi escrito, né, em 2 dias ou em uma semana, mas de várias mãos que contribuíram também para isso. Mas assim, de um modo geral, né, nós diríamos que é um livro que apresenta muitas reflexões, né, reflexões que apontam para uma vivência. Por isso que nós dizemos que são reflexões morais, éticas, nada a ver com moralismo, né, mas com orientações para a vida prática. Né? Quais são as consequências de quem crê? A fé não é uma afirmação teórica, a fé não se perde, né, no mundo das ideias ou numa abstração, mas a fé bíblica, sobretudo, ela exige expressões concretas, não só na vivência pessoal, mas também na vivência comunitária, social e assim por diante, né? Então, ali nós vamos encontrar, né, no livro do Deuteronômio, leis, né, que regulam as relações tanto com Deus como com o próximo. Então, vejam que esse nosso versículo, né, abre a tua mão para o teu irmão. Então, essas mãos que se elevam para o céu como expressão de culto, né, como expressão de oração, como expressão de invocação também de bênção, de favor de Deus, é a mesma mão que tem que se abrir para o irmão. Então, voltando um pouco àquilo que a gente dizia na semana passada, né? A Bíblia é palavra de Deus, mas linguagem humana. Então, veja, essa linguagem é muito bonita, né? Abrir a mão para o irmão. Não é simplesmente um movimento físico, né? Mas é um compromisso moral. Né? É uma expressão de uma ética. Então, é esse o objetivo, né, que esse estudo, vamos assim dizer, mas é muito mais do que um estudo, mais do que uma atividade intelectual,
mas é um aprofundamento, um acolhimento da palavra de Deus que deve transformar a nossa vida e as nossas relações. Uhum. Esse trecho, Dom André, que o senhor aponta para nós, e para quem está acompanhando, aprendendo e também está com a Bíblia em mãos, o livro do Deuteronômio ele se situa no Antigo Testamento, logo no início da Bíblia. Ele é o último dos 5 primeiros livros, né, o Pentateuco, assim chamado. Então, é o último livro. Então, você que está querendo acompanhar e que quer marcar aí na sua Bíblia, o livro do Deuteronômio está no Antigo Testamento, no começo da sua Bíblia. Então, Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11, é o versículo-chave para o tema do mês da Bíblia deste ano. E de que forma, né? O senhor falou aí desse compromisso moral, que não é moralista, mas que é uma forma de bem viver, né? De exercer a sua fé também, uma forma de crer. Como que esse trecho pode ser a chave de leitura, né, para o Deuteronômio e também qual que é a relação dele com o Antigo Testamento? Muito bem, Marcos, você tocou aí num assunto e eu acho, né, por muito tempo eu fui professor, né, de algumas cadeiras de Bíblia, e você tocou num assunto assim, muito interessante que a gente insiste muito, né, sobretudo quando se faz um estudo mais sistemático da Bíblia, que é evitar a tendência fundamentalista, porque mesmo que nós tenhamos um versículo da Bíblia, né, que nos inspira, né, que é colocado, né, como, vamos dizer, o tema central do estudo, esse versículo ele deve ser sempre porta, jamais ponto de chegada, mas ele é porta. Tá? E a partir dessa porta, nós vamos ampliando a visão. Né? Porque a palavra de Deus ela é um horizonte, né? Ela tem um horizonte muito amplo. E, portanto, se a gente pega um versículo, que é uma tendência, né? Uma tendência muito danosa, muito perigosa, de pegar um versículo e tirá-lo do seu contexto, isso pode criar muita confusão na cabeça das pessoas e prejudicar aquela interpretação mais adequada, mais fiel, mais coerente da Sagrada Escritura. Então, como você lembrava muito bem, nós estamos no livro do Deuteronômio. E o livro do Deuteronômio também não está isolado na Bíblia. Ele não é simplesmente um livro da Bíblia, mas ele é um livro que está muito bem relacionado com outros livros, né? Que você aí, né, já introduziu. Esse bloco se chama Pentateuco, né? Então, quando a gente faz uma apresentação da Bíblia, a gente começa com aquelas grandes avenidas, e as grandes avenidas são os testamentos, né? O Novo Testamento, Antigo Testamento, como grandes avenidas, né? Dessa cidade maravilhosa que é a Sagrada Escritura, para fazer uma comparação. E nessas grandes avenidas você também vai encontrar ruas, tá? Tanto importantes, e nós diríamos que são os blocos da Bíblia. E esses blocos da Bíblia no Antigo Testamento, o primeiro é o Pentateuco. Aí a própria palavra já está dizendo penta, né? Significa 5, e teuco, né? Poderíamos traduzir como caixote, né? Porque eram onde se colocavam os rolos, né, da Sagrada Escritura. Então, eram os 5 rolos da Escritura, os primeiros que os judeus chamam a lei, né, a Torá. E, em comparação, seria esse bloco como o Evangelho para nós no Novo Testamento. Né? E esse livro do Deuteronômio, ele é chamado assim, né, por uma tradução, diríamos assim, assim, eu não queria usar essa palavra para não criar confusão na cabeça da pessoa, né? Quando a gente diz assim, uma tradução errada, diz, mas uma tradução errada porque não fizeram talvez equivocada. Conceito, né? Mas diríamos assim, foi um jeito de traduzir que não deixou muito claro, né? Então, você lembrou bem, né? A gente tem a Bíblia na mão, então é preciso abrir essa Bíblia, né?
Então veja aí, no capítulo 17, né, sempre no livro do Deuteronômio, capítulo 17, versículo 18. Eu gostaria aí, Marcos, que você fizesse a leitura, né? Sim. Vamos ver aí, capítulo 17, versículo 18. Quando subir ao trono, ele mandará escrever num livro, para seu próprio uso, uma cópia desta lei ditada pelos sacerdotes levitas. Pois bem, né? Então veja lá, aqui a expressão é uma cópia desta lei. Porque o livro do Deuteronômio, como nós falamos da outra vez, ele recolhe, né, muitas leis que já são conhecidas, sobretudo o Decálogo, né? As 10 palavras, ou seja, os 10 mandamentos, nós temos uma versão aqui também. Então, essa expressão, uma cópia da lei, né, na tradução grega, ela foi traduzida, né, do hebraico para o grego, foi traduzida com a expressão segunda lei. Aí deu deuteronômio, né? Nomos é lei em grego, deuteros é segundo. Então, a segunda lei. Então, eu digo que é imprecisa essa tradução, porque na verdade não é uma segunda lei. A lei é única, né? A lei é uma só. Mas é uma cópia desta lei. Mas a gente sabe, não vai criar aqui problema, né? Não precisa agora fazer, né, uma campanha, né, para mudar o nome do livro da Bíblia, porque já é consagrado, né? Quando a gente diz Deuteronômio, muita gente não sabe nem o que significa a palavra, né? Sabe que é o 5º livro da Bíblia. Mas, por causa de um princípio que muitas vezes se utiliza para dar nome a uma obra, né? Basicamente, na antiguidade, havia 2 princípios para dar nome a obras. O primeiro princípio, e é muito usado até na igreja hoje, é escolher uma palavra importante do início do livro para dar nome ao livro. Por exemplo, os documentos da igreja, os documentos oficiais da igreja, eles recebem como título uma palavra, 2 palavras, aquelas que se destacam no início do livro, né? Eu falava, né? Por exemplo, o documento sobre a Sagrada Escritura, Dei Verbo, né? Dei Verbo significa a palavra de Deus. Então, o documento, ele começa justamente assim, né? A revelação da palavra de Deus, assim por diante. Então, quando se fez a tradução da Bíblia hebraica, estamos sempre no Antigo Testamento, para a Bíblia grega, então se preferiu, ao invés das primeiras palavras, destacar um tema. Isso também é pedagógico. Tá? Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, na tradução grega, que é a que nós utilizamos também como nomenclatura, por isso que chamamos de Pentateuco, um judeu, né, que lê a Bíblia em hebraico nunca dirá que os 5 primeiros livros da Bíblia se chamam Pentateuco. Nunca, não? O judeu não dirá nunca isso. Ele pode até saber que nós cristãos chamamos assim, mas eles não chamarão Pentateuco, eles chamarão Torá, né, que a gente traduz até de uma forma um tanto incompleta por lei, porque a Torá é mais do que lei. Então, esses 2 princípios, ou pega uma expressão do início do livro, ou se destaca um tema do livro para que todo o livro seja chamado por esse tema. Então, por exemplo, né, para a gente não ficar assim tão teórico, todos os 5 primeiros livros da Bíblia, para nós, eles são nominados por um tema presente nesses livros. Enquanto que para o judeu são as primeiras palavras. Então, por exemplo, Marcos, veja aí, no capítulo 1º do livro do Gênesis, vamos ver sempre o início de cada livro. Claro que talvez muita gente saiba isso, mas como a gente tem um público muito variado, quem já sabe, né, dispensa, tem a caridade de favorecer para que outros também saibam. Então vejam aí, no 1º capítulo, versículo 1º do livro do Gênesis. O que está escrito aí, Marcos? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Pois bem,
Então, os judeus chamarão este livro, ou chamam este livro de No Princípio. Nós não chamamos, né? Se eu dissesse para você, abra aí no livro No Princípio, né? Talvez você tenha conhecimento bíblico, né? Você poderia matar a charada, né? Mas geralmente as pessoas, no princípio existe esse livro, né? Mas o judeu chama este primeiro livro de No Princípio, que na língua hebraica se dirá Bereshit. Então, se você chega para um judeu e diz assim, quais são os temas principais da Bereshit? Aí ele vai dizer, né, temas que estão no livro do Gênesis. Mas por que nós chamamos Gênesis? Porque, como eu dizia, é o critério de um tema. Gênesis quer dizer origem. Então, no princípio, está dizendo na origem. E por isso nós chamamos, né, Gênesis. O segundo livro da Bíblia, né, que nós chamamos Êxodo. Então, vamos ver como na Bíblia hebraica ele é chamado. Então, o que é que tem aí no capítulo 1, versículo 1? São estes os nomes dos filhos de Israel que foram para o Egito com Jacó. Cada um foi com sua casa. Pois bem. Então, aqui nós temos, eis os nomes dos filhos de Israel. Então, uma palavra que se destaca, porque também não pode botar uma frase, né? Então, aqui no início, nomes. Então, o judeu chama este segundo livro de Shemot. Shemot, né, é o plural, nomes. Nós chamamos Êxodo, na terminologia grega. E Êxodo significa o quê? Êxodo significa saída. É uma palavra grega formada por duas outras, ek, né, que é uma preposição, que indica para fora, e rodos, que significa caminho. Caminho para fora, saída, né? Sim. Por quê? Porque é o tema do livro do Êxodo, a saída do Egito. E, portanto, ele é chamado pelo tema principal. Vamos ver aí no terceiro livro, Levítico. Também que seria uma palavra ou uma expressão importante para dar nome a este livro na tradição dos judeus, na tradição. Estou falando da tradução, a tradução será grega. Então, como é que se diz no capítulo 1, versículo 1? Javé chamou Moisés e assim falou com ele desde a tenda do encontro. Pois bem, né? Então, uma palavra que poderia ser destacada aí, não iriam chamar o livro de Javé, né? Meio esquisito chamar o livro de Javé, então não pode ser essa palavra. Também chamar o livro de Moisés não seria muito usual, porque Moisés ele já é chamado como o conjunto, né? O conjunto dos 5 primeiros livros, até no Novo Testamento, Jesus vai dizer, né? Moisés, vai dizer a lei e os profetas, né? A segunda parte da Escritura. Então, a palavra que se destaca com força é o verbo chamou. Né? Então, Javé chamou. Em hebraico se dirá vaikra. Né? E chamou. Então, os judeus chamam o seu terceiro livro de chamou, e nós vamos chamá-lo, né? Não com a expressão chamou, mas Levítico. Levítico está relacionado a uma tribo, a tribo de Levi, que ficou responsável, né? Os 12 filhos, ele ficou responsável pelo culto, porque no livro do Levítico nós vamos encontrar também muitas leis que orientam a liturgia do povo de Deus. Vamos agora para o quarto livro. Livro de Números, capítulo 1, versículo 1, né? No deserto do Sinai, na tenda do encontro, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois da saída da terra do Egito, Javé falou assim a Moisés. Pois bem, né? Então aí, de novo, não pode ser Javé, já explicamos, não pode ser Moisés, né? Porque também já explicamos. Então, uma palavra que poderia dar nome é o deserto, né? Porque o deserto é algo muito importante na caminhada do povo, né? E aí, a expressão, como a primeira era no princípio, também agora vai ser no deserto. E no deserto, em hebraico, se diz Bemidbar. Bemidbar, né? No deserto. E aí vai ser o nome
para este quarto livro. Mas por que nós chamamos números? Nós chamamos números porque, se você observar, já começa com uma contagem. E qual é a contagem? Aquilo que se chama um recenseamento. Então, se faz uma contagem e isso, né, vai dar um tema. O tema, vamos dizer, numérico, né, porque é a quantidade. Sim. Então, nós temos aqui esse livro chamado Números. E, finalmente, né, porque esse caminho que nós fizemos é para chegar no Deuteronômio, né, tudo está muito relacionado. E aí, o que é que tem no primeiro versículo? São estas as palavras que Moisés dirigiu a todo o Israel no lado de lá do Jordão, no deserto, na Arabá, que fica diante de Suf, entre Farã, Tofel, Labã, Hazerot e Dizaabe. Pois é, aqui tem muito nome, né? E escolher um que, de fato, seja, assim, bem significativo. Então, nós chamamos Deuteronômio, já dissemos por quê, né? Um pouco aquele equívoco da tradução, não é uma segunda lei, mas uma cópia da lei, é o tema. Mas para o judeu não é o tema, é o início. E aqui o início que se destaca é o termo palavras. Então, como é que o judeu vai chamar o livro do Deuteronômio? As palavras. E as palavras em hebraico se diz devarim. Né? Dabar é o singular, a palavra. Devarim, as palavras. Né? Isso é muito importante, né, que o quinto livro, fechando este bloco, ele seja intitulado de As Palavras, porque o início de tudo, né, em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, nós já dissemos que no princípio, o que é que aparece no princípio? Deus falando. Tá? Então vejam que no segundo versículo, a terra estava vazia, não é? Vaga, as trevas cobriam o abismo, um vento de Deus pairava sobre as águas, e no terceiro, Deus disse, haja luz e houve a luz. Ou seja, o começo de tudo é a palavra de Deus. Né? Então, agora, fechando esse grupo, nós temos um livro que vai justamente falar as palavras. Né? E que palavras? As palavras de Deus. Né? Então, seria um pouco assim, mesmo que rapidamente, aquilo que a gente poderia assim, dizer, né? Simplicidade desse bloco, como você perguntou, como o livro está inserido no Antigo Testamento. Mas teremos a oportunidade, né, se Deus permitir, de ampliar a importância desse livro, sobretudo quando chegarmos no Novo Testamento, porque é um livro muito citado até por Jesus, né? Quando vai vencer as tentações, ele cita textos do Deuteronômio. Né? Olha aí, Dom André Vital nos estimulando no conhecimento da Palavra de Deus. Eu creio que você que está tomando conosco o Santo Café pôde aprender um pouquinho de cada um desses livros, né, do Pentateuco, aqui no início do Antigo Testamento. Isso tudo porque nós não podemos simplesmente pegar um versículo ou uma palavra e sair como um papagaio repetindo por aí. É preciso ter esse conhecimento que se dá pelo nosso desejo de conhecer, por esse sabor da palavra de Deus, saborear a palavra de Deus e trazê-la para a nossa vida. E nada melhor do que falar de sabor numa mesa de café, não é, Dom André? Eu agradeço demais os ensinamentos deste nosso segundo encontro e nós vamos continuar na próxima semana o nosso estudo, a nossa leitura, o nosso aprendizado do livro do Deuteronômio. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcos. Um grande abraço, boa continuação aí de semana com você, também com os seus companheiros de trabalho. Né? Um grande abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Né? Se Deus quiser. Muito obrigado.